Até o final desse vídeo você vai conhecer as condições para uma estrutura permanecer estática, em equilíbrio. Além disso, você vai ter contato com os conceitos de centro de massa e centro de gravidade, que estão por trás da estabilidade do equilíbrio. Olá pessoal, meu nome é Eudes Filete, sou professor universitário e pesquisador. Aqui no canal eu ensino os conceitos mais cruciais das ciências naturais. E a ideia é fazer isso com pouca ou nenhuma matemática, buscando sempre a compreensão mais pura possível da fenomenologia. Se você acha que essa ideia é interessante, assine o canal, clica nesse botão aqui. Ative também o seu sino, isso vai te alertar sobre os novos conteúdos do Verve Científica. Se a força resultante sobre um objeto é nula, este objeto deve estar em repouso ou se movendo em velocidade constante. A estática lida com a primeira situação, na qual o objeto permanece parado. Seu principal objetivo é a determinação das forças externas e internas que atuam nas estruturas que estão em equilíbrio. Com isso é possível saber se as estruturas podem sustentar as forças sem se deformarem ou fraturarem. A estática é um fundamento da arquitetura e da engenharia. Profissionais dessas áreas devem ser capazes de calcular as forças sobre os componentes estruturais de edifícios, pontes, máquinas e outras estruturas, até mesmo no corpo humano, onde o conhecimento das forças nos músculos e nas articulações é de grande valor para médicos, fisioterapeutas e atletas. Os objetos da vida diária têm pelo menos uma força atuando sobre eles, a força da gravidade. Se eles estiverem em repouso, então deve haver outras forças agindo sobre eles também, de forma que a força resultante seja zero. Por exemplo, um livro parado sobre uma mesa tem duas forças agindo sobre ele. A força da gravidade, para baixo, e a força normal, para cima, que a mesa exerce sobre o livro. Assim, nós dizemos que o livro está em equilíbrio sob a ação dessas duas forças. Para que um objeto permaneça em repouso, a segunda lei de Newton requer que a soma das forças que agem sobre eles seja nula. Logo, esta é uma condição para o equilíbrio de um corpo, ou seja, a soma de todas as forças que atuam sobre o objeto deve ser zero. Embora a equação anterior seja uma condição necessária para que um objeto esteja em equilíbrio, nem sempre ela é uma condição suficiente. Por exemplo, a força resultante sobre a chave cruz é nula, o que significa que a chave não vai trasladar, nem sobe nem desce. Nós discutimos isso em detalhes nesse vídeo aqui, mas apesar disso, as duas forças que estão atuando em linhas de ação diferentes dão origem a um torque resultante, que faz com que a chave gire. Assim nós vemos que para um objeto permanecer em repouso, o torque resultante sobre ele, em relação a qualquer ponto ou eixo, deve ser nulo. E com isso, nós temos a segunda condição de equilíbrio, que a soma dos torques atuando sobre um objeto em torno de qualquer ponto ou eixo deve ser zero. Esta é a condição que garante que a aceleração angular em torno de qualquer eixo seja nula. Ambas as condições satisfeitas simultaneamente garantirão que o objeto em estudo estará em equilíbrio. Na mecânica da translação, nós supomos que toda a massa de um objeto se encontra num único ponto. Dessa forma, o corpo se comporta como uma partícula pontual, estando sujeito apenas ao movimento translacional. Por outro lado, objetos extensos diferem das partículas porque eles também podem girar, eles podem sofrer rotação. Por exemplo, no mergulho, uma pessoa pode sofrer apenas movimento de translação, onde todas as partes do seu corpo seguem o mesmo caminho, ou realizar ambos os movimentos, de translação e rotação, ao mesmo tempo. A experiência mostra que mesmo que um corpo extenso gire, haverá um ponto que se move no mesmo caminho que uma partícula se moveria se estivesse submetida à mesma força resultante. Este ponto é o tão famoso centro de massa. O movimento de um objeto extenso pode ser considerado como a soma do movimento translacional do centro de massa mais o movimento rotacional do corpo em torno do centro de massa. Note que no movimento do mergulhador, o centro de massa dele segue um caminho parabólico, mesmo quando o mergulhador faz uma rotação. E esse é o mesmo caminho parabólico que uma partícula segue sobre a ação da força da gravidade. Os demais pontos do corpo do mergulhador, que também estão em rotação, como os pés ou a cabeça, estes seguem caminhos mais complicados. Um fato importante aqui é que para objetos simétricos, como cilindros, esferas e sólidos retangulares, o centro de massa está localizado no centro geométrico do objeto. Outro fato é que o centro de massa de um corpo extenso
Obedece às leis de Newton como se fosse uma partícula. Com isso, seu movimento pode ser perfeitamente determinado. Um conceito semelhante ao centro de massa é o centro de gravidade. O centro de gravidade é o ponto no qual a resultante das forças gravitacionais sobre o corpo atua. E a força da gravidade realmente atua em todas as diferentes partes ou partículas de um objeto. Mas para determinar o movimento de translação de um objeto como um todo, podemos assumir que todo o peso do objeto, que é a soma dos pesos de todas as partes, atua justamente no centro de gravidade. Há uma diferença conceitual entre centro de gravidade e centro de massa. O centro de massa é o ponto em torno do qual a distribuição da massa é a mesma em todas as direções. Ele não depende do campo gravitacional. Já o centro de gravidade é o ponto em que a distribuição de peso é a mesma em todas as direções, e ele depende do campo gravitacional. O centro de massa e o centro de gravidade vão coincidir se o campo gravitacional no qual o objeto existe for uniforme. Então só haverá diferenças práticas entre os dois conceitos se o objeto for muito grande, muito massivo, a ponto de que a aceleração da gravidade seja diferente em diferentes partes do objeto. Um objeto em equilíbrio estático, se não for perturbado, não sofrerá nenhum movimento, vai continuar paradinho ali. Agora, se esse objeto for ligeiramente deslocado, três coisas poderão acontecer. O objeto retorna à sua posição original. Neste caso, nós dizemos que o equilíbrio do objeto é estável. O objeto se move para mais longe ainda da sua posição original. Esta situação é o equilíbrio instável. Ou o objeto é movido e permanece em sua nova posição. Esse equilíbrio é equilíbrio neutro ou equilíbrio indiferente. Vamos analisar alguns exemplos. Uma bola presa numa corda, um pêndulo, é um exemplo de equilíbrio estável. Isso porque, se a massa for deslocada para um lado, ela vai retornar à sua posição original devido à força e ao torque exercido sobre ela. E o motivo que a faz retornar é que o movimento da massa para cima faz aumentar a energia potencial gravitacional do sistema. Por outro lado, um lápis, equilibrado pela sua ponta, está em equilíbrio instável. Esse equilíbrio é obtido quando o centro de gravidade do lápis está diretamente sobre sua ponta. Nesta situação, tanto a força quanto o torque resultante sobre ele serão zero. Mas, se ele for deslocado ligeiramente, por exemplo, por uma pequena vibração ou uma pequena corrente de ar, vai surgir um torque sobre ele. E esse torque vai agir, fazendo o lápis continuar a cair em direção do deslocamento original. E ele não voltará mais para sua posição original. Neste caso, a energia potencial do sistema diminuiu, atingindo seu valor mínimo. Um exemplo de equilíbrio neutro é uma esfera apoiada em uma mesa horizontal. Se ela for movida ligeiramente para um lado, ela vai permanecer em sua nova posição, que é equivalente à posição original. E nesta nova posição, assim como na original, nenhuma força ou torque resultante age sobre a esfera. Note que o movimento da esfera não alterou a sua energia potencial. E em ambas as situações, a original e a nova, a energia potencial da esfera é a mesma. Na maioria das situações, como no projeto de estruturas, e mesmo no trabalho com o corpo humano, estamos interessados em manter um equilíbrio estável. Ou simplesmente equilíbrio, como às vezes dizemos. De maneira geral, um objeto vai estar em equilíbrio estável se o seu centro de gravidade estiver abaixo do seu ponto de apoio, como a massa de um pêndulo presa por um fio. Agora, se o centro de gravidade estiver acima da base de apoio, aí vamos ter uma situação mais complicada. Considere o objeto mostrado. Seu centro de gravidade está acima do seu plano de apoio. Se ele for ligeiramente inclinado e depois liberado, ele vai retornar à sua posição original. Seu próprio peso vai produzir o torque que vai cuidar de trazer ele de volta. Agora, se a inclinação for muito grande, ele vai tombar para o outro lado, novamente por conta do torque produzido pelo seu próprio peso. O limite, o ponto crítico entre essas duas situações é justamente quando o centro de gravidade muda de um lado para o outro em relação ao ponto de apoio. Então, quando o centro de gravidade está de um lado, projetado sobre a área de apoio do objeto, o torque vai puxar o objeto de volta à sua base original de suporte. Se o objeto for inclinado de forma que seu centro de gravidade vá além do ponto de apoio, então ele tomba para o lado oposto. Como uma regra geral, um objeto cujo centro de gravidade está acima de sua base de apoio se manterá estável se a linha vertical projetada para baixo, a partir do centro de gravidade, cair dentro da base de suporte.
A estabilidade pode ser relativa no sentido de que um tijolo em pé, por exemplo, é menos estável do que o mesmo tijolo apoiado em sua face mais larga, já que neste caso um maior esforço seria necessário para tombá-lo. No caso extremo do lápis, a base é praticamente uma ponta e a menor perturbação o derrubará. Então, quanto maior a base e mais baixo estiver o centro de gravidade, mais estável é o objeto. Neste sentido, os humanos são menos estáveis do que os mamíferos quadrúpedes, por exemplo. Os quadrúpedes possuem uma base de apoio maior. Além disso, normalmente a maioria deles também possui um centro de gravidade mais baixo. Ao caminhar e realizar outros tipos de movimento, a pessoa muda continuamente o corpo, de modo que seu centro de gravidade fique sob seus pés. Pessoas carregando cargas pesadas ajustam automaticamente a sua postura, de modo que o centro de gravidade da massa total fique sobre seus pés. Mesmo um movimento tão simples como se curvar requer recuo dos quadris, de forma que o centro de gravidade permaneça sobre seus pés. E todos nós fazemos esse reposicionamento sem pensar, de forma inconsciente. Faça o seguinte teste. Posicione-se com os calcanhares e as costas contra uma parede e tente tocar os dedos dos pés. Você não será capaz de fazer isso sem cair. Bem, é isso. Terminamos esse vídeo por aqui. Caso tenha dúvidas, escreva aqui abaixo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. E não saia do canal sem se inscrever. Basta clicar nessa bola aqui no meio da tela. Abraço e tenha verve científico.